Olá, uma pergunta que todos nós devemos ou deveríamos fazer é: por que casamos? Esta é uma pergunta extremamente importante quando nós pensamos no casamento. A palavra hoje vai ser sobre esta aliança, uma só carne. Quais são os benefícios do casamento? Qual é o seu propósito? Ou melhor, qual é a sua finalidade? Eu creio que a falta de compreensão de alguns conceitos podem trazer muitas frustrações, tristezas, amargura. O fato é que essa resposta, por que casamos, existe muitos benefícios para o casamento. Constituir uma família, intimidade, filhos, construir algo juntos, enfim, tem N benefícios, mas eu quero fazer uma diferença entre benefícios e finalidade. O fato é que muitos casamentos, relacionamentos, eles podem caminhar para tristezas, decepções. Em alguns momentos, podemos estar desanimados, sem esperança, sem fé, fracos, nos sentindo abandonados, perdidos. E, novamente, eu quero convidar você para você deixar Jesus restaurar, te encorajar nesse momento. Eu gravei uma palavra também relacionada à família. E nela eu falei da importância do foco. E eu quero novamente relembrar isso. Eu quero novamente chamar a atenção sobre o poder que existe no foco. Nós podemos acordar pela manhã e olhar para a escassez ou para a abundância que há em Cristo Jesus. Nós podemos acordar e olhar apenas para o chão, para as pedras, para os desafios, ou acordar e visualizar o jardim lindo que Deus plantou. Tem um momento onde Jesus, no Sermão do Monte, ele está falando que nós não deveríamos andar inquietos, ansiosos, né? E ele usa duas figuras. Ele manda a gente olhar para as aves do céu e ver como ele supre as suas necessidades. Ele cuida e ele manda olhar também para os lírios do campo e ele mostra, olha a beleza que existe. E se Deus supre, se Deus realiza essas graças tão especiais para as aves e para as flores, quanto mais para nós. Sabe, muitas vezes nós nos acostumamos apenas a olhar a escassez e não levantamos os nossos olhos, não enxergamos os lírios do campo que Deus plantou em nosso jardim. Jesus, em Mateus 6:21, diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A questão de escolha é o tesouro. Muitas pessoas escolhem tesouros equivocados. E o texto garante que o nosso coração vai caminhar na direção daquele tesouro. Se você escolhermos fontes erradas, equivocadas, fontes parciais, a nossa emoção vai caminhar naquela direção e vai haver tristeza, decepções, amarguras. O autor de Hebreus, do capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim:
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele conhece as nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas limitações. E ele nos chama para nós chegarmos confiadamente, focarmos nele e chegarmos diante do seu trono da graça e experimentarmos a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. Novamente eu te convido a beber da fonte correta, a comer do pão da vida. Invista tempo na doce presença de Jesus. Deixa Ele restaurar o teu ânimo. Deixa Ele retirar o peso do fardo que está sobre você, o cansaço, restaurando a tua fé, tornando ela novamente viva, restaurando a tua esperança, renovando ela. Experimente o fluir do amor de Cristo. Deixe Ele conduzir o teu casamento. Muitas vezes eu vou chamar nesta palavra casamento a união, uma só carne. Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive da família, eu falei já anteriormente, mas do casamento. E é nele a fonte completa e perfeita que nós devemos buscar a visão correta sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, mas agora sobre esta união, uma só carne. Deus criou o primeiro casal e instituiu a família de maneira muito especial. Se você não assistiu, eu gravei um vídeo sobre família, criação de Deus. Você pode assistir depois. Não uma família qualquer, uma família à sua imagem, à sua semelhança. Mas, meus amados, para que as nossas famílias sejam vitoriosas diante das crises desta vida, os nossos casamentos precisam ser vitoriosos, sadios, funcionais. Um casamento doente, infelizmente, por mais que você pode não concordar, e eu realmente gostaria que essa palavra não fosse verdade, mas um casamento doente, infelizmente, irá gerar uma família doente. Eu convido você a deixar as Escrituras te guiar. O primeiro ponto que eu quero enfatizar é: Deus os abençoou. Em Gênesis 1:28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Ali está mostrando que Deus criou um homem à sua imagem, à semelhança. Eu já falei sobre isso. Agora, Deus os abençoou, o Pai eterno, realizando o primeiro casamento, para que o casal, um homem e a mulher, a sua imagem, pudesse espelhar e espalhar a sua glória. É muito interessante e significativo. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Logo depois de criar, o Pai os abençoou e depois disse para que o primeiro casal pudesse gerar filhos, pudesse se relacionar. Deus criou homem e mulher e lhes abençoou. Eu acho que a bênção de Deus é algo que deveria ser importante em nossa vida. Meus amados, da mesma maneira que a família, o casamento não é uma instituição humana. Quero repetir, o casamento não é uma instituição humana. Foi Deus criou, foi instituído por Deus. Então, somente Deus pode estabelecer
os seus valores e os seus princípios sobre o casamento. Não vamos relativizar aquilo que Deus ensina como prioridade. O primeiro casal, o primeiro passo foi experimentar a bênção de Deus. E a partir daí, foi poder usufruir do casamento e de todos os benefícios, e inclusive da finalidade. Agora eu quero focar mais nesta aliança, que é a palavra basicamente hoje. Eu chamo aliança uma só carne. E o texto que melhor define casamento, na minha perspectiva, e quando eu falo minha, de outros autores também, é Gênesis 2, 24 e 25. O próprio Jesus citou esse texto em Mateus 19, quando estava entrando numa argumentação contra os religiosos daquela época, no que tange ao relacionamento de um homem e de uma mulher. O apóstolo Paulo, nós vamos ver agora, também cita esse texto. Gênesis 2, 24 e 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Não sentiam vergonha. Essa passagem, ela mostra essa aliança uma só carne, definindo isso como casamento. E quero chamar a atenção sobre 3 alicerces. Não é todos os alicerces que existem no casamento. Não. Existem outros, com certeza. Mas nessa passagem, 3 alicerces para que uma aliança, uma só carne, seja funcional, seja sadia e, por consequência, as nossas famílias também sejam. Primeira delas, o texto fala deixará, né? Essa exclusividade. Sabe, a ideia é que agora um homem e uma mulher estão formando uma nova família. Lembra, um homem e uma mulher em igualdade, cada um recebendo aspectos do caráter de Deus, e eu entendo de maneiras diferentes, para que possam cumprir os seus papéis. São papéis diferentes, sim, mas eles têm a mesma importância diante de Deus. E os dois juntos expressando a glória de Deus como família, como casal. Sabe, essa palavra deixará fala que não pode haver competição. Agora existe uma nova família. A esposa, ela precisa ter certeza e segurança dessa exclusividade. Eu falei esposa porque normalmente nós, homens, temos essa dificuldade. Mas claro que isso se aplica para o casal. Uma outra questão sobre exclusividade é da importância de nós, como homens, assumirmos essa nova família, diante dos olhos, inclusive, da nossa família anterior. Também o texto fala sobre se unir à sua mulher. Eu gosto essa palavra de unir como intimidade. A intimidade física é uma bênção da união uma só carne. Foi Deus que criou o sexo dentro do casamento. O Pai os abençoou. Multiplicai e enchei a terra. Essa intimidade implica a união física, mas também a união emocional, união espiritual, caminhando numa só direção. Exclusividade, intimidade, todas as áreas. E uma das coisas que eu enxergo também
nessa passagem é fidelidade. Os dois estavam nus, transparência. Não existe mais segredos. Sabe, com certeza, para que um casamento seja sadio, seja funcional, honre ao Senhor, tem muitos fatores. Mas se você entender esses alicerces, o restante vão ocorrer naturalmente, vão ser formados naturalmente. Eu gosto de enfatizar algo quando a gente fala sobre a fidelidade, quando a gente usa essa palavra, se tornaram uma só carne, é a intimidade que eu quis colocar. E, infelizmente, algumas pessoas, geralmente alguns homens, usam essa palavra para roubar a personalidade do seu cônjuge. Homens e mulheres, enfim. Pela minha experiência, normalmente eu vejo isso mais em homens, mas com certeza é possível que há em ambos os sexos. Lembra, diante do Senhor, nós nos tornamos uma só carne, mas isso não significa que a outra personalidade deixa de existir. A própria construção gramatical no hebraico, uma só carne, é a mesma de Deuteronômio 6, 4, Shekmah, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Nós sabemos que existe a Trindade. A palavra único ali é, novamente, uma construção gramatical que expressa uma unidade composta. Uma só carne, uma unidade composta. O que eu quero dizer não use essa passagem para roubar a personalidade do seu cônjuge. Deus nos criou de maneira grandiosa, de maneira especial, pessoas, homens e mulheres, para juntos refletir a glória dele, para juntos refletir a imagem dele, com as suas singularidades, com as suas personalidades distintas. E agora, terceiro ponto, e que eu penso não é que é mais, mas é que mexe até inclusive com as minhas emoções. Quando nós vamos em Efésios capítulo 5, tem um texto que muitas vezes passa despercebido. Efésios 5, o apóstolo Paulo está tratando sobre o relacionamento, sobre o do homem, da mulher, ele está tratando sobre a família. No versículo 31 e 32, então Efésios 5, 31 e 32, diz assim: e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ele está citando novamente Gênesis 2, mas ele continua no versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. A palavra mistério aqui no grego, ela não é algo místico, não. A ideia de mistério é algo que estava oculto. O que o apóstolo Paulo estava colocando é que o Espírito de Deus agora, através da sua vida, estava trazendo algo que até então estava oculto, que não tinha sido explicado, que não tinha sido revelado. Que esta união, uma só carne, esse casamento, ele é como uma parábola, como um teatro, como uma metáfora do casamento. O que Paulo está colocando é que existe paralelos entre o homem, como cabeça, e Cristo como cabeça da igreja. Existe um paralelo do relacionamento do homem e da mulher e de Cristo e a sua igreja. Nós, como homens, devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Existe um paralelo muito grande e que nós não podemos separar entre lar e igreja, embora alguns queiram separar
É por outros motivos que eu não é o assunto hoje. São paralelos que são muito claros. Existem muitos textos ricos reafirmando eles. Esse é um deles. A ideia é, irmãos, que o casamento, embora exista muitos benefícios, a pergunta, por que eu caso? Olha, porque eu estou apaixonado, porque é o amor da minha vida, porque eu quero constituir família, porque eu quero ter filhos, porque eu quero construir, quero sonhar, com certeza, e usufrua. Eu quero ter um relacionamento sadio, um relacionamento sexual sadio dentro dos padrões de Deus. Usufrua desses benefícios, daquilo que Deus coloca para você. Agora, benefício é uma coisa e finalidade é outra. O que eu quero dizer é que o casamento supera a questão dos cônjuges. Deus, quando pensou, planejou o casamento, Ele queria mostrar como um teatro, como deveria ser o relacionamento dele e do seu povo. Que coisa grandiosa, que coisa tremenda. Nos falta palavra para expressar isso. Sabe, isso é tão extraordinário, porque quando nós pensamos sobre isso, este precisa ser o ponto inicial de todas as coisas. Se nós entendemos isso, mesmo quando nos falta alguma dos benefícios do casamento, seja por qual for o motivo, mas a finalidade permanece firme. Meu casamento, ele tem como finalidade expressar como um grande teatro, como uma grande metáfora, o relacionamento de Cristo e a sua igreja, de Deus e o seu povo. Por isso que o casamento, ele é para a glória de Deus, porque o casamento, ele demonstra a verdade, o valor, a beleza, a grandeza de Deus. Isso é glória. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o que é a glória de Deus, assista ao primeiro vídeo que eu falei e eu expliquei, usando um paralelo entre santidade e glória, dizendo que a glória é a santidade visível e disponível. Quando nós falamos glória a Deus, nós estamos querendo falar da imagem de Deus, do valor de Deus, da grandeza de Deus. O que eu quero dizer é que o meu e o teu casamento, você que já casou, você que está sonhando em casar, ele tem um valor eterno, um valor divino. Não é o valor eterno, porque tem algumas coisas, mas um valor divino, ele foi pensado. Por isso que os nossos casamentos são para a glória de Deus, porque ele demonstra o relacionamento de Cristo à sua igreja, ele mostra Jesus. A pergunta é se meu casamento e o teu casamento têm demonstrado Jesus, tem demonstrado a verdade, tem demonstrado o valor, tem demonstrado a beleza, tem demonstrado a grandeza de Jesus. Nosso casamento, ele é um teatro, ele pode pregar um Cristo verdadeiro, mas ele pode pregar um Cristo que não é verdadeiro. O que vocês diriam para mim se eu chegasse agora para você e falasse: olha, eu tenho uma revelação nova aqui. O meu amigo Marcelo, ele nem ia publicar esse vídeo, na verdade. Eu tenho uma revelação nova. Eu descobri que Jesus não é Deus. Isso é uma mentira. É uma heresia. É uma blasfêmia até. Mas muitas vezes no nosso casamento nós estamos demonstrando um Jesus falso. Não a sua beleza. Não o seu amor. Não a sua verdade. O que nós aprendemos sobre casamento? Sobre essa união, uma só carne. Primeiro, Deus abençoa. É sábio buscar a bênção do Pai sobre os nossos casamentos. A união só carne, ela tem pelo menos 3 alicerces: exclusividade física, emocional e espiritual, intimidade física, emocional e espiritual e fidelidade. Você quer um casamento sadio e uma família, por consequência, sadia?
Coloca esse alicerce. O fato é que esse alicerce, ele é para o casamento, mas ele é para a família também. Com nuances diferentes. Mas o maior de todos é esse mistério. Esse algo que estava oculto e o Espírito trouxe a verdade. Nossos casamentos superam o nosso amor. Supera porque ele tem um propósito divino. Mostrar o relacionamento de Jesus e o seu povo. Querido, não tenho dúvida que Jesus quer abençoar o teu casamento, a tua família. Essa instituição, a sua carne, ela veio para nos abençoar também, mas ela supera isso. Eu devo gravar um outro vídeo falando sobre duas maneiras onde nós podemos demonstrar a glória de Deus em nossos casamentos. Agora, mesmo que alguns dos benefícios do casamento nos foram tirados, nos foram roubados, por equívoco dos cônjuges, pelo mundo perverso que vivemos, uma doença, quem sabe, mas isso não tira a finalidade do teu casamento. Pense nisso. Uma finalidade divina. Que o Espírito Santo nos capacite a enxergar essa graça